O tema de hoje é fé, e o estudo que eu faço sobre fé está muito ligado a esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, em todas as edições dele, exatamente como eu coloquei ali, que fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Esse livro, em especial, o Evangelho segundo o Espiritismo, esse aqui era ele há uns tempos atrás, ele me foi presenteado no dia 2 de novembro de 1995. Vai fazer 25 anos que eu tenho esse livro. E no dia que eu fui presenteado com esse livro, pelo Ari e pela Elvira, amigos queridos, lógico que eu aceitei educadamente, eles saíram lá de casa, eu coloquei na prateleira. Em 2000, em 95. Em 2000 eu fui convidado para estudar na FEAC o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu fui por ir. E estou lá até hoje. Esse livro me acompanha nesses 25 anos, 5 escondido na prateleira. E de 2000 para cá, ele é meu livro de cabeceira. Fala que a gente deve ter gratidão. Jesus ensina gratidão, o Espiritismo ensina gratidão. E eu sou grato a Kardec e a Jesus, aos Espíritos que ajudaram a fazer esse livro. E de maneira muito especial a Ari e Elvira, quem sabe nos veem lá em Belo Horizonte, eles moram, por esse imenso presente, falando sobre fé. Esse livro. Mas o que é fé? Durante mais de 2000 anos, nós fomos levados a acreditar. Fomos ensinados que ter fé é acreditar. Aí eu pergunto para a gente, alguém aqui tem fé em Deus? Acredita em Deus? Todo mundo? Aí eu torno a perguntar, e daí? E daí? Alguém aqui tem fé, acredita no Espiritismo? E daí? Fé é acreditar? Eu acredito que a minha esposa está em casa. E daí? O que é fé? É simplesmente acreditar? Desde o Antigo Testamento, quando foi escrito pelo povo hebreu, escrito em hebraico, nós aprendemos a ter fé, a acreditar, temendo a um Deus vingativo que era juiz e carrasco ao mesmo tempo. A fé do Antigo Testamento não foi colocada por uma fé acreditando no medo desse Deus vingativo. Em hebraico. Veio o Novo Testamento, que foi escrito em grego, onde apareceu Jesus, governador de todo esse orbe. E Jesus muda todo o conceito que tínhamos de Deus no Antigo Testamento. E Jesus fala aos apóstolos, quando eles perguntaram para ele, logo que ele termina o Sermão da Montanha, os apóstolos perguntaram para Jesus da seguinte maneira, Jesus, ensina-nos a orar. Até hoje não sabemos quem foi que perguntou. E Jesus, durante a conversa, falou para eles, quando orardes, orem assim, Pai Nosso. Quando Jesus falou, quando orardes, orem assim, Pai Nosso, ele criou uma revolução muito grande nas mentes e nos cérebros dos apóstolos e daqueles outros que estavam ouvindo. Como? Deus é Pai? Deus não é juiz vingativo? O Pai não vinga, o Pai não castiga, o Pai educa. Aí nós aprendemos a acreditar que aquele Deus vingativo, juiz carrasco e verdugo ao mesmo tempo, Jesus mostrou que aquela crença de simplesmente acreditar estava inadequada, estava equivocada. Passou a nos ensinar que Deus é Pai. E quando oramos o Pai Nosso e falamos Pai Nosso, se acreditamos e temos fé, vamos ter certeza absoluta que o Pai Nosso é Pai de cada um de nós.
independente de credo, raça, religião, posição social, é Pai Nosso. Mudou isso tudo. E do grego foi traduzido para latim todo o Novo Testamento, e em latim a palavra fé vem derivada de fides. E fides traduzido, e o latim deu origem às principais línguas do mundo moderno, inclusive a nossa português. E fides literalmente quer dizer fidelidade. Aí começamos a mudar a nossa ideia de fé. Se fides é fidelidade, eu só posso ter fidelidade com aquela pessoa que eu tenho convivência, com que eu me relaciono. Fidelidade só existe fidelidade se há relacionamento. A senhora e o senhor são casados há mais de 5 anos, há mais de 20, não são? Só existe fidelidade entre vocês porque existe um relacionamento. Se não há relacionamento, não existe fidelidade, não existe fé. Aí que começa a embaralhar a nossa mente. Simplesmente acreditar é um fato cultural. Simplesmente fazer por fazer, está aqui no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim, sou cristão. De que adianta alguém dizer que é um seguidor de Jesus? Procure os verdadeiros cristãos e nós vamos reconhecê-los pelas suas obras, pelo seu relacionamento, pela sua fidelidade a Deus e a Jesus. Então, acreditar em Deus, em Jesus, no Espiritismo, é o primeiro passo. O segundo grande passo vem em transformar o que eu creio, o que eu acredito, em relacionamento. E existe coisa mais difícil do que o relacionamento? Eu estou falando de relacionamento entre iguais, entre nós, entre marido e mulher, entre nós espíritas, entre nós no trabalho, no trânsito. É fácil o relacionamento? É fácil eu ter fé, fidelidade num relacionamento, comungando mesmo de ideias diferentes, dando direito ao outro de ser diferente e ainda ter fé, fidelidade e me relacionar com essa pessoa de maneira adulta, coerente e cristã? É fácil. De que adianta a fé sem obras? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa só dá bons frutos, e uma árvore ruim vai dar frutos inadequados. Nosso relacionamento, nossa fé, nossa fidelidade está gerando que tipo de frutos para nós e para os que nos cercam? Frutos bons ou frutos ruins? Isso é uma questão extremamente pessoal. Porque a questão de relacionamento, a questão da reencarnação, do renascimento num corpo de carne, é muito difícil. Porque é necessário nascer, ver a luz, crescer, viver e amadurecer. E para que isso ocorra, é necessário que a gente rompa a relação unilateral entre nós e o útero materno. É necessário que a gente cresça e nos separe dele sem abandoná-lo, dando o direito ao outro de ser como é, e me dando o direito de ser como sou, respeitando a religião, a crença, até mesmo se é ateu ou não ateu. E isso é muito difícil para a gente, em tipo de relacionamento. E se eu falo que relacionamento entre iguais, entre nós, já é difícil, imagina o relacionamento entre nós e Deus. É difícil? Para quem? Para nós. Para Ele não. Por que essa fidelidade entre nós e Deus? Essa fides, essa fidelidade, esse relacionamento, gerando fé, é difícil entre nós e Deus. Porque nós muitas vezes colocamos limitações, colocamos pensamentos, palavras e ações em Deus,
que não somos capazes de entendê-lo porque ele é absoluto. Absoluto em tudo, na pureza, na bondade, na paternidade, em todas as virtudes, elas são infinitamente absolutas e nós ainda somos extremamente relativos. Não é à toa, gente, que Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos o capítulo A Felicidade e Infelicidade Relativas. Se não me engano, questões 920, 921, 922. Por que que o homem não é capaz de ser feliz tanto quanto poderia na Terra? Porque nós não temos fé, fidelidade e relacionamento com Deus. Estou colocando outras palavras que está escrito ali. Porque se a gente tivesse a fé, fidelidade, o relacionamento com Deus, erraríamos muito menos dentro das nossas limitações. E o grande, o imenso desafio da virtude da fé, porque a fé é uma das virtudes mais importantes que existem, chama-se o desafio da entrega. Será que a minha fé, a minha fidelidade e o meu relacionamento com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores, me permite e eu me permito entregar a minha vida nas mãos deles? Mãos também é relativo. Faço isso? Ou coloco limites? Ou tenho fé aqui dentro? E lá fora, no primeiro contratempo, na primeira emoção, minha fé falha. Como está nosso relacionamento? O que fazemos disso? E o grande desafio da virtude fé é a entrega completa e total, sem sermos submissos a nós mesmos, esperando as coisas acontecerem. É ser, nos entregarmos totalmente a Deus, a Jesus, aos seus ensinamentos, sendo árvores que dão bons frutos. E para dar bom fruto, essa árvore tem que ser adubada com a antena da fé em Deus, em Jesus, nos espíritos superiores. E essa antena da fé, gente, anotei aqui algumas coisas muito importantes, em 2002. A antena espiritual da fé é o sentimento mais puro que a gente possa ter. É o sentimento de fraternidade, o sentimento do perdão, do auto perdão e o perdão ao companheiro, o sentimento da humildade. Sem fé não conseguimos ter humildade. E a humildade deriva da palavra humus. E o humus era uma substância que sobrava após as enchentes do rio Nilo. Aquela substância, humus, ficando na beirada do rio, os egípcios notaram que tudo que plantavam em torno dele, desse humus, crescia mais forte, mais rápido e mais bonito. Daí a humildade, fazer com que o nosso trabalho, com o nosso exemplo, com o nosso relacionamento com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores, gerem frutos para nós e para os outros, através do nosso exemplo. Então, a fé depende do nosso relacionamento com Deus. E intimamente, como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como eu me relaciono com Deus? Como eu me entrego a Ele? E para isso existe uma história, uma fábula que pode nos ajudar a entender o que é essa fé de relacionamento, uma fé de verdadeira entrega a Deus. Conta-se que numa cidadezinha do interior vivia num pequeno sítio um casal com 2 filhos. E eles sobreviviam do leite de uma vaquinha que eles tinham e da horta, onde eles plantavam durante toda a semana, cuidavam, e no final de semana andavam algumas léguas para ir na cidadezinha vender o fruto do trabalho deles, as hortaliças, as plantas, etc. Mas um certo dia, o marido e os 2 filhos acordaram doentes. E a mãe de família, cuidando do marido, das 2 crianças, da horta, da vaca,
não foi capaz de dar conta sozinha. Era humanamente impossível para uma pessoa só fazer tudo isso. A vaca desapareceu. Ela não estava dando conta da horta, a alimentação foi diminuindo, e o marido e o filho e os filhos doentes. E ela resolveu andar essas léguas que separavam o sítio da cidade e foi em um determinado estabelecimento, como falo no interior, fui numa venda, no armazém. E chegou e perguntou para o dono da venda se ele poderia vender fiado para ela, dada a situação, já que eles se conheciam há muitos anos. Ele conhecia o marido e os filhos, tinha um relacionamento com ela, e ele falou que fiado nem para a mamãe. Mas fulano, assim que meu marido e meus filhos vão ficarem bem, nós voltamos a trabalhar e eu pago, nós estamos passando fome. Ele, fiado, não. Sentado no armazém, na venda, estava um rapaz, filho de um fazendeiro, que olhou para o dono da venda e falou: o senhor pode entregar o que ela quiser que eu pago. E o proprietário falou: já que você fala, você garante, eu vou dar. Virou para ela e falou assim para ela: escreve o que você precisa e coloca aqui. Ela pegou um pedacinho de papel, escreveu alguma coisa bem rapidinha e colocou no prato da balança. E o prato da balança pendeu para baixo. E o dono da venda falou: vocês são todos iguais, não vou nem ler. E foi colocando no prato que estava mais alto arroz, feijão, fubá, milho, etc, etc. E a balança não se mexia. Ele precisava colocar ali para calcular o preço que o rapaz ia pagar. A balança não se mexia. Chegou a tal ponto que não mais cabia nenhum alimento. E a senhora, em prece, notava-se uma lágrima descendo em cada olho e ela orando. Ele virou e falou: não cabe mais nada. E ela falou: é além do que eu preciso, muito obrigado. Agradeceu, muito obrigada, agradeceu o moço. Nesse momento o dono da venda teve o primeiro ato de caridade naquele dia, foi lá no fundo da loja, pegou um saco, colocou os alimentos todos dentro do saco e ao levantar, viu que a senhora não poderia carregar esse saco com mantimentos. Tornou a ir nos fundos e pegou um carrinho de mão, falou: leve no carrinho de mão, quando a senhora puder me devolva. Ela agradeceu ao rapaz, a ele, e fez uma prece de agradecimento íntimo a Deus e saiu empurrando o carrinho de mão para casa. Assim que ela saiu do estabelecimento, os dois, o proprietário e o rapaz, correram para ver o que estava escrito no papelzinho que prendeu a balança. E lá estava escrito isso: meu senhor, o senhor conhece as minhas necessidades e eu estou entregando isso em suas mãos. Isso nos mostra que é fé. A virtude da fé, a grande dificuldade da virtude da fé para alguns de nós é a entrega total a Deus. Porque Ele sabe o que faz. Não é? E a gente faria isso? Sinceramente. Como está o nosso relacionamento? A nossa fidelidade ao novo Evangelho, ao Evangelho redivivo, que é o Espiritismo. O Evangelho tradicional que Jesus pregou, o Espiritismo voltou a trazê-lo. Como está a nossa fé, nossa fidelidade e o nosso relacionamento com a doutrina espírita? Não estou falando para vocês, estou falando para as orelhas mais perto da boca que está saindo o som. O que eu faço com o que eu conheço? O que eu faço com o que eu aprendo? Onde está a minha fidelidade? E a fé surge em nós quando? Onde? Ela está presente em qualquer um de nós, em todos os seres humanos, desde a nossa criação. Porque nós viemos de Deus. Fomos criados por Deus. A nossa essência, o Espírito, nossa essência, a alma. Mas ela necessita ser desenvolvida. E o desenvolvimento da nossa fé, de nossa fidelidade e relacionamento com Deus, se dá através do dia a dia,
dos atos mais simples aos mais complexos, e vamos aprimorando através das reencarnações. Um dos motivos do crescimento de nossa fé, uma das coisas que nos leva a aumentar a fé, são as reencarnações. Se pesquisarmos em O Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec perguntou aos imortais: qual a necessidade da encarnação? Lembram da resposta? Deus lhes impõe a encarnação para vos fazer progredir. Para isso a gente tem que passar pelas provas, pelas nossas missões, pelas nossas expiações, cooperarmos com Ele na criação e melhoria do mundo. E isso gera fé, fidelidade, relacionamento com Deus, através do relacionamento íntimo e com o próximo. Ela tem que ser desenvolvida. No princípio apenas acreditamos. E acreditar basta? Não, é o primeiro passo. Depois, começamos a compreender. E nisso a doutrina espírita nos faz muito bem. Porque para ser um espírita razoável a gente tem que estudar. Para compreender, para entender o que está acontecendo. Seremos ainda incapazes de entender Deus, mas seremos capazes de entender a nós mesmos, na nossa criação, na nossa volta para os braços dele. E por fim, vivenciar a nossa fé, a nossa fidelidade e vivenciar o relacionamento com Jesus. Olha o que nós fizemos, gente. Convivemos com Jesus assim que começou o Novo Testamento. Convivemos com Jesus nos inícios do tempo, no início do nosso calendário gregoriano. Vimos, participamos de tudo aquilo que ele ensinou. E quando Jesus partiu para o mundo espiritual, nos reunimos nas catacumbas, nos cemitérios, para estudarmos escondidos, por isso termos catecúmenos, com medo do Império Romano, da águia romana, pegar, nos castigar e nos matar por isso. E quando finalmente tomamos o poder de Roma, o que fizemos com nossa fidelidade e nosso relacionamento com Deus e com Jesus? Fizemos as cruzadas e começamos a matar e a destruir em nome de Deus. Não entendemos a nossa fidelidade e o nosso relacionamento. Por isso precisamos de reencarnações. Por isso precisamos vivenciar a cada dia, a cada hora, o relacionamento, a fé. Aí começa a história do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aconteceu, essa história, logo após a transfiguração de Jesus, que se deu lá no Monte Tabor. Quando Jesus chamou Pedro, João e Tiago, e com esses 3 apóstolos, subiram o Monte Tabor, onde ocorreu a transfiguração de Jesus. Onde Jesus mostrou para nós um pouquinho da luz. E nessa transfiguração, na subida do Monte Tabor, ocorreu um outro fenômeno de uma verdadeira reunião mediúnica de efeitos físicos. A materialização de 2 espíritos, Moisés e Elias. Essa história fica para uma outra oportunidade. Estou pontuando para falar que quando na manhã seguinte eles desceram do Monte Tabor, foi ao encontro de Jesus, Pedro, João e Tiago, foi ao encontro dele um pai, falando para Jesus que o filho dele estava sob possessão, que estava endemoniado, e que os apóstolos de Jesus, os 9 que ficaram, porque 3 tinham subido com Jesus, não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus simplesmente com a presença, com a autoridade moral, tirou, repreendeu o obsessor, e o obsessor deixou aquele menino, que ora caía no fogo, ora caía na água,
Imagina esse pai vendo o filho fazendo isso. E ao acabar isso, Kardec escreve no capítulo 19 a história exatamente como está em Mateus capítulo 17, no Novo Testamento. Exatamente como está, Kardec replica aqui. Mas só que depois que isso aconteceu, os apóstolos deram tempo e chamaram Jesus em particular e perguntaram para ele: Senhor, como é que nós não podemos expulsar esse demônio? Nós estamos convivendo com o Senhor. A gente vê o que o Senhor faz, estamos aprendendo, mas nós não conseguimos expulsar esse demônio. Lembram da resposta de Jesus? É tradicional. O que Jesus falou para ele e o que Jesus fala para nós? Vocês não expulsaram esse obsessor, não expulsaram esse demônio por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade, eu vou dizer para cada um de nós. Jesus está falando nesse instante para cada um de nós. Se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, olha lá o retrato de um grão de mostarda. Vocês falariam para essa montanha: sai daí, se transporta daí, e ela ia embora. E nada vos seria impossível. Quem falou isso? O governador da terra. Quem falou isso? O mestre de todos os mestres. Se fé, fides, fidelidade e relacionamento, por que eles não conseguiram expulsar esse obsessor? Por que nós não conseguimos expulsar, às vezes, a própria auto-obsessão? De que tamanho está a nossa fé? De que tamanho, ou melhor, como é o nosso relacionamento com os ensinamentos de Jesus? E eles estavam ao lado. E ele falou: se tiver fé, do tamanzinho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Mas a gente não pode pegar a letra e colocar a letra de uma maneira dura, que não tenha alguma outra interpretação correta, concreta. A montanha que a fé desloca é a montanha do egoísmo, do orgulho, das nossas dificuldades, das nossas preguiças. Se todos nós aqui orarmos com toda a fé que nos é possível e pedimos para remover a montanha do Morro do Cristo ali, o que vai acontecer? Nada. Mas se nós vivenciarmos a fé, começarmos a quebrar a nossa incredulidade, nada nos será impossível. Faremos grandes coisas. Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Acontece que a má vontade, Kardec está colocando aqui, é em suma, ainda de alguns de nós, quando se trata das melhores coisas. É quando a gente se debara com a preguiça de vir à reunião mediúnica, com a preguiça de vir ouvir um estudo, uma palestra, com a preguiça de pegar um livro e estudar, com a preguiça de sair no sábado e no domingo e fazer a campanha do quilo, com a preguiça, má vontade de dar bom dia, de abençoar a vida daquele irmão que não nos cumprimenta, com a preguiça de ter o relacionamento e fidelidade com os ensinamentos de Jesus. Estou falando muito mais para essas orelhas. A fé que remove montanhas é a fé que nos torna melhor, que nos faz dar bons frutos, que nos torna árvores frutíferas do bem. E continua Kardec, que são no item 2 do capítulo 19. Isso que vai ser removido da nossa vida, essa montanha que atrapalha, que embasta a nossa visão no horizonte, o nosso caminho, são os preconceitos da rotina, o interesse material. Até mesmo de grandes expositores, grandes médiuns, que ficam vendo interesses materiais, às vezes financeiros, às vezes sociais, às vezes de bajulação.
Quem está falando nada aqui é nosso. Estamos copiando mal e mal. Kardec, Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier, Jesus, Francisco de Assis. Não é nosso. As paixões, o orgulho que me faz me achar melhor que os outros, são outras tantas montanhas que barram o caminho para quem trabalha pelo progresso da humanidade. E nós estamos vivendo num espaço, num momento extremamente lindo, extremamente oportuno e sério da história da humanidade. Estamos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, segundo Divaldo Pereira Franco, estamos nos preparando para sair do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E isso vai acontecer à medida que cada um de nós consiga um relacionamento saudável, fidedigno com Deus, com os ensinamentos de Jesus. Parte através da transformação individual. É através da transformação individual, dessa fé, desse relacionamento com Deus, que o mundo vai se transformar. Que cada um de nós tem um objetivo, uma missão, provas e expiações a fazer nesse mundo. É fazer isso bem feito. E fazendo isso bem feito, o mundo vai ficar melhor. Resumindo o que Kardec fala no início do capítulo 19, ele começa a separar o que é fé, o que é presunção. Que é fé, que é orgulho, que é soberba. E ele fala que fé é depositar mais confiança em Deus que em si próprio. Deus é absoluto em tudo e nós ainda somos relativos. De vez em quando a gente falha ou falha muito. Presunção, orgulho é depositar mais confiança em si próprio do que em Deus. Eu que fiz, não preciso de Deus para isso. Eu que não tomasse uma atitude, esquecendo que por trás da atitude tem a bênção de Deus. Tem os espíritos, os amigos que Deus permitem que nos inspirem e nos amparem. Quem tem fé, fidelidade e relacionamento com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores, esse relacionamento com as pessoas assim, nos torna mais calmos, mais pacientes e mais humildes. A verdadeira fé nos torna mais calmos, mais pacientes e mais humildes. E Allan Kardec teve a felicidade de colocar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 7 do capítulo 9, que a caridade mais importante e mais meritória aos olhos de Deus é aquela de perdoarmos as pessoas que Ele colocou no nosso caminho para testar a nossa paciência. E elas estão em nossa família, estão ao nosso redor, estão dentro da nossa casa espírita. Humildade, isso é quem tem fé, derivada de um relacionamento e fidelidade com Deus. Quem não tem fé, não tem esse relacionamento, normalmente é nervoso, violento e orgulhoso. Porque não respeita os ensinamentos. Não sabe conviver com humildade. Prefere se achar superior. E outro dia, lá na FEA, que o nosso benfeitor espiritual, o seu Mateus, falou: sempre que a gente for tomar uma atitude, pergunte, e depois? É a lei de causa e efeito. É a lei do retorno. E depois? O que eu ganho e o que eu perco? Se eu tomo uma atitude de fé, de relacionamento com aquilo que Jesus ensinou, e o depois é o quê? É crescimento. Se não é isso, é sofrimento, é expiação. No item 4 ele termina, onde ele faz, Allan Kardec resume isso tudo, ele fala que a presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infringidos. Acontece com qualquer um que não siga os preceitos da moral e do bem viver. A fé que transporta montanhas, essa fé que nos é ensinada aqui no capítulo 19 do Evangelho,
A gente compreende essa fé de algumas maneiras diferentes, dependendo do grau de maturidade espiritual que nós já atingimos. Por isso que existem diferenças. Quando eu ganhei esse livro em 1995, a minha fé era apenas em acreditar que existe Deus. Ah, Deus existe, está lá no céu. Pronto, acabou. De que me valia isso? Minha maturidade espiritual ainda era muito infantil. Mas a fé pode ser ingênua infantil, pode ser ingênua infantil, é aquela fé que acredita em tudo que se fala, as coisas mais horrorosas, as coisas mais bobas. Ah, eu aceito, é o padre, é o pastor, é o expositor espírita que está falando. Não procuro, não vou aos livros, não vou às fontes, aceito tudo que fala. Em algumas ocasiões, em algumas religiões, se eu não aceito a fé do jeito que me mandam, estou sendo orgulhoso. É falta de fé não acreditar naquilo que simplesmente me falam, sem que eu conteste aquilo, sem que eu estude, sem que eu raciocine. Não é isso que Allan Kardec nos ensina. A fé na fase do desenvolvimento das emoções. Muitas vezes a nossa fé aumenta naquele dia por causa de uma emoção espetacular e gostosa que tivemos. Uma palestra de um expositor que nos consegue tocar ao coração de maneira tão grande que a gente sai do centro. O irmão católico sai da igreja do templo católico, o irmão evangélico sai lá do templo evangélico, que aquele pastor falou coisas tão belas que me emocionaram. Eu saio com a fé, que Deus grande e maravilhoso, que Jesus. Mas chega em casa, acontece alguma coisa, vira o trânsito, minha emoção se transforma em raiva, eu perco a fé. Já pensou aquele expositor espírita famoso, na hora que a gente vê que ele comete um erro? Se fulano que é fulano erra, imagina eu. E deixa para lá. Até então, quando eu vi aquele expositor, aquele pastor, o papa, o padre, não importa. Como um santo, eu estava bom com ele. Mas na hora que eu vi que ele é humano, passível de erro, dane-se. Minha fé está regularizada em emoções do dia a dia. Mas já é um começo de fé. Nossa maturidade começa a caminhar. E vem a fé da razão e do intelecto. A razão e o intelecto é a fé que Allan Kardec colocou para nós ao começar a preparar o Espiritismo, a codificar o Espiritismo, onde ele usou a razão e o intelecto para ver que Guéridon, aquelas mesas que se mexiam, aqueles fenômenos, tinham a razão de ser inteligente, não eram fraudes. Que há perguntas inteligentes, respostas inteligentes. Vou analisar isso. Não é simplesmente aceitar que os médiuns coloquem a mão naquela mesinha que ela gira, que chama Guéridon, que tem 3 pezinhos, e ela se mova. Ele foi procurar fios escondidos, procurar onde é que havia truque. E começou a fazer perguntas inteligentes. No começo era só sim ou não. Depois viu-se que não necessitava de nenhum aparato, que o médium poderia escrever com lápis respostas inteligentes que só poderiam vir de um ser inteligente. A ciência da observação, do estudo, a fé da razão e do intelecto. Essa fé Kardec nos ensinou e colocou aqui na primeira coisa do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. E por fim nós vamos atingir a verdadeira fé. Que já passamos pela fé ingênua na fase do desenvolvimento de nossas emoções. Tudo isso faz parte do nosso crescimento. Da razão e do intelecto que estudamos, analisamos, vemos os fatos, para a fé espiritualizada.
onde vamos passar a criatura a conviver com o Criador. Seremos cópia. Não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Quem falou isso? Paulo apóstolo. Não preciso de mais nada disso. Já estou conectado. A minha antena espiritual da fé, da razão, da moralidade, da caridade, dos sentimentos, do amor, já estão conectados e unificados com o pensamento de Jesus. Quem nos ensinou isso? Paulo. Onde está a nossa fé nesse momento? Variamos aqui, aqui e aqui. Fé ingênua na fase de desenvolvimento de nossas emoções, razão e intelecto, e aqui. Ainda não chegamos à grande maioria de nós. Mas nos encaminhamos para isso, porque qual o motivo da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de vos fazer chegar à perfeição. Quando formos espíritos relativamente perfeitos, a nossa fé será espiritualizada. Caminhamos para isso um dia. Para isso é necessário vivência, convivência e relacionamento com Deus e com Jesus. Se eu tenho fé, se eu simplesmente acredito, mas tenho fé nesse relacionamento, nessa fidelidade, a fé vai gerar para a gente alguns benefícios que Kardec deixa claro aqui no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que ele escreve para a gente. No item 2. Transpor obstáculos. Diz ele para a gente, no sentido próprio, é certo que a confiança nas nossas próprias forças nos torna capazes de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si mesmo. Primeiro, a fé em Deus. E como eu sou filho de Deus, vim dele, não posso duvidar de mim mesmo. Eu sou capaz. Vós sois deuses e podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Sou capaz. Sem presunção, sem orgulho. Fé de fidelidade de relacionamento. Continua Allan Kardec. A certeza e a confiança de se atingir um determinado fim está aqui no item 3. Em outra maneira de entender, em outra acepção, entende-se a fé como a confiança que se tem na realização de uma coisa. A certeza de atingir um determinado fim está no item 3 do capítulo 19. Quanto à intensidade da nossa fé, como é? A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Lembram do resumo atrás? Calma. Quem tem fé verdadeira, com relacionamento com Jesus, com Deus, com os espíritos superiores, torna-se calmo. Não é agressivo nem violento. Faculta a paciência, que sabe esperar, porque é uma fé que tem o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Aí a gente vai ter a certeza de chegar ao objetivo que a gente almeja. Qual é o nosso objetivo? O grande problema é que às vezes a gente não sabe qual é o objetivo de nossa encarnação. Não sei qual é a minha missão nessa vida. Às vezes eu estou querendo coisas mirabolantes e a minha missão é coisa simples. Não nasci para mudar ninguém, nasci para mudar a mim. Aí vem a venerável Joana de Ângeles na mensagem 120 do livro Vida Feliz e fala: ainda que não saibas, é exemplo para alguém. Tem sempre alguém observando o nosso comportamento. Que árvores somos? Nosso comportamento gera frutos bons ou ruins? A fé, quanto à intensidade? A fé robusta é a que dá perseverança, energia e os recursos que fazem que a gente vença os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. São as vicissitudes da vida que nenhum de nós escapa, são os nossos desafios. Quem não os tem? Somos imortais,
Nossos filhos, nossos pais, nossos amores são imortais? Como é que eu vou vivenciar minha fé na hora de uma desencarnação? Como eu vivencio minha fé na hora de uma doença mais grave? E muitas vezes a doença nos é imposta para salvar uma encarnação. Então, quantas pessoas a gente conhece que mudaram a vida depois da doença mais grave e se transformaram em pessoas melhores? Que mudaram a maneira de pensar, aprenderam a raciocinar com fé, começamos a aprender a caminhar num relacionamento sadio. A fé confiante é aquela na qual se tem a confiança no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. E Allan Kardec coloca para a gente aqui, ó. A fé dá uma espécie de lucidez, de luz, que permita que a gente veja em pensamento a meta que eu quero alcançar. E os meios de como eu vou fazer para chegar até lá onde eu preciso alcançar. É a fé que faz. Fé em Deus, a fé em mim mesmo. De sorte que aquela pessoa que possui esse tipo de fé caminha com absoluta segurança. O exemplo maior absoluto disso tudo é Jesus. Quem de nós teria capacidade de passar por o que ele passou e sair perdoando? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Um puro crucificado no meio de dois impuros. A fé espiritualizada total na confiança que o objetivo dele estava para ser atendido, que era nos mostrar a verdade. E duas grandes verdades Jesus nos mostrou. A primeira grande verdade que nos ajuda a crescer, nos ajuda a ter fé e fidelidade, é a verdade do Evangelho, as máximas que ele nos ensinou. E a segunda grande verdade que ele nos ensinou é a autoconfiança, o autoconhecimento, onde Santo Agostinho coloca na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático, mais seguro e mais eficaz para ser feliz nessa vida? E Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando estava encarnado. Conhece a si mesmo. Pensa no seu dia. Vê o que você fez de bom, onde foi de mal. É o autoconhecimento. Isso tudo Jesus nos colocou. Toda aquela história do Sermão da Montanha é a vivência que existe nos mundos superiores, nos mundos onde a fé é espiritualizada. Jesus nos mostrou esse caminho do Sermão da Montanha. Por isso temos dificuldade de entender, de conviver com essa fé. Da fé vacilante resulta uma série de coisas, principalmente a incerteza, hesitação, que vão se aproveitar os adversários que se tem que combater. Os obsessores, a auto-obsessão. Porque essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Quantas vezes a gente já se passou por isso? Não consigo, não posso. E os obsessores encarnados e desencarnados. Isso não é para você não, você não consegue não. E a gente acredita neles. Em vez de acreditar em Jesus. Em vez de acreditar na nossa própria capacidade. Porque a gente se sente fraco. A gente vê a fraqueza, a gente vê obstáculo, a gente vê dificuldades, em vez de enxergar a porta aberta e a solução. Ficamos plantados no tempo e no espaço, muitas vezes com monoideias inadequadas para a gente. A fé nos dá a certeza que nós somos capazes de sair disso. Sozinhos? Não. Com Deus, com os amigos, com terapias. Não é ficar plantado esperando as coisas acontecerem. E medo. Medo é natural? É. Mas a grande prova de coragem não é ir enfrentar o mundo, a batalha de peito aberto. É vencer o medo que existe dentro da gente mesmo. Porque a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. E a pessoa que fica violenta, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. A pessoa violenta quer afastar os outros com medo que descubra as fraquezas, os vícios e as coisas erradas que a gente faz. A fé pode ser cega, aquela que nada examina, que nós conversamos agora mesmo.
e aceita tudo sem verificação. É fé ingênua, a fé infantil. Não verifica nada. E quando isso é levado a excesso, gera fanatismo. E pode ser a raciocinada que Kardec propõe que a gente tenha, que se baseia na verdade. E a verdade garante o futuro, porque nada tem a temer com o progresso do conhecimento. É a fé que vai vindo com conhecimento. Autoconhecimento. O conhecimento do mundo está na Gênesis, logo no princípio do livro A Gênesis, onde Deus vai desvelando, tirando o véu, o conhecimento, aos poucos em nossa vida. Isso o Espiritismo nos mostra. Uma vez que o que é verdadeiro na sombra, é o verdadeiro na luz do dia. Essa fé se apoia nos fatos e na lógica. Está escrito no item 6 do capítulo 19. Tiago, no capítulo 2, versículo 26, escreveu: porque assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras também é morta. E essa obra da nossa fé depende do nosso relacionamento, da nossa fidelidade aos ensinamentos de quem? De Jesus, de Kardec. Da nossa força de vontade, da nossa boa vontade em melhoria, em nos melhorarmos a cada dia. Que hoje eu tenha sido melhor que ontem, e amanhã, pelo menos um pouquinho eu seja melhor do que eu fui hoje. Aos poucos, vamos conseguindo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11 do capítulo 19, Kardec escreveu que a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve ficar adormecida. Ficar esperando as coisas acontecerem. Ficar em casa sentado esperando o emprego vem. Ficar em casa esperando que uma doença se cure sozinha, sem procurar um médico, sem tomar passe, sem tomar providências, sem querer curar. Médico não consegue aliviar sofrimento de nenhum paciente se ele não quiser. Não adianta ele prescrever os remédios melhores e mais caros se a gente também não formos fiéis à prescrição de não fume, não beba, não fique nervoso, cuide da sua vida, faça exercício físico, tudo junto. Assim é a fé. É assim que Jesus nos ensina. Vamos em frente. Resumindo tudo que nós falamos, Kardec coloca para a gente no item 11, que a fé é a mãe de todas as virtudes, que a fé é a inspiração divina, que a fé é a fé que nos dá o amor, é a fé que desperta instintos e sentimentos nobres, faculta a esperança, é através da fé que temos a transformação íntima, a fé é a base da regeneração íntima, e a fé é contagiosa. Tem uma amiga lá na FEAC, não vou falar aqui o nome dela, da Tuca, para ela não saber, a Tuca, não vou falar, que ela chegou a uns 10 metros de Chico Xavier e se abriu em prantos. Simplesmente chegou perto de um homem que o relacionamento dele com os Espíritos, com Jesus, ela se contagiou com aquilo. Quantas vezes a gente se contagia chegando perto de Divaldo? De uma mãezinha lá na favela que dá um abraço na gente, passando imensas dificuldades. Eu fiquei contagiado com a fé de um senhor, isso não estava no roteiro, mas veio na cabeça agora. Há uns tempos atrás, nós fomos do lado do Bairro Retiro, nem sei se eu já contei isso aqui, época da campanha de Natal da FEAC, entramos num barraquinho, onde estava lá o seu Sebastião com a filha deitada na cama com paralisia cerebral, e ele pede desculpa para a gente, eu e mais 2 meninas que fomos lá visitá-lo, que não tinha nenhum café para oferecer porque a menina estava doente, ele não pôde sair e não tinha nada dentro de casa. E nisso eu olho para o lado, cadê as 2 moças? Desapareceram. Pensei, não aguentaram o tranco. E eu fiquei conversando com o seu Sebastião e com a filha dele. Daí uma meia hora voltam as 2 com um pacotinho, pequenininho assim, 250 gramas de café, um pacotinho de arroz, um pacotinho de açúcar. Me lembro que veio leite de longa vida com Nescau, compraram uma lata de Nescau, uns biscoitos.
e prepararam aquilo para ele. Foi a primeira refeição do dia que eles não tinham. E falaram, seu Zé, nós vamos deixar isso aqui para o senhor, seu Sebastião. Ele vira para a gente, ele virou para a gente, Advede, o compadre fulano está precisando mais do que eu. Isso é fé, isso é vivência. Que as meninas gastaram ali 25, 30 reais, foi nada para elas. Uma fortuna para o seu Zé, foi o óbolo da viagem. Ele mandou dividir com o irmão que estava em cima. Isso é uma fé contagiosa. Fé de humildade. E para encerrar a nossa conversa de hoje, com uma história. Eu tenho 3 minutos ali ainda, né? Não chovia naquela cidade há muito e muito tempo e a seca estava muito grande. E o único centro espírita da cidade, na reunião mediúnica, resolveram invocar o protetor, o benfeitor espiritual daquela casa e pedir que ele ajudasse a fazer chover. E o protetor espiritual, o benfeitor, falou que se eles se reunissem no pé daquele morro ali, da cidadezinha, e fizessem uma oração com muita fé, iria chover. No outro dia, às 5 da manhã, reuniu todo mundo do centro, foram para a base daquela montanha e rezaram, oraram com muita fé. Uns até tremiam. Passada uma semana, né, uma chuva, tornaram a invocar o protetor espiritual, o benfeitor do centro, e ele falou assim, não choveu porque vocês não rezaram com fé. A oração de vocês não foi com fé. Como o senhor sabe disso? Eu estava lá e vi que vocês não tinham fé. Voltem amanhã e orem com fé que vai chover. E assim fizeram. E além do centro, ainda foi mais metade da cidade. Passou uma semana e não choveu. Chamaram o benfeitor espiritual do centro. E o presidente do centro falou, o senhor não é um benfeitor. O senhor é o obsessor que está mentindo para a gente. O senhor mandou a gente rezar que ia chover e não choveu. E o benfeitor, não choveu porque vocês não oraram com fé. Aí o presidente falou para ele, quem é o senhor para saber se nós oramos com fé ou não? Eu estava lá e vi. Ninguém foi de galocha, guarda-chuva, sombrinha. Onde está a fé? Onde é que está a nossa galocha, guarda-chuva, sombrinha, nossa fé? Quando conversamos com Deus e com Jesus, porque Ele falou que tudo aquilo que pedides em oração, vos será dado. Que Jesus nos abençoe, nos ajude a aumentar a nossa fé.